O Joel Rufino dizia: a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia: não é direito à segurança, é segurança dos direitos. Né? Boas-vindas à nossa audiência qualificada. Nós estamos abrindo o 78º episódio do Segurança dos Direitos, o podcast sobre criminologia, política criminal e temas afins. E hoje, devo dizer que o nosso anfitrião principal está novamente ausente. Rafael Borges, por razões profissionais, não pôde participar da gravação hoje, de modo que estou eu aqui sozinha na bancada do podcast, dessa vez para apresentar. Mas estou muito bem acompanhada pelo nosso convidado do 78º episódio, que é meu colega de pós-graduação na UERJ, João Guilherme Roorda, que pesquisa letalidade policial. Antes de introduzir nosso convidado e de entrar nas discussões, eu quero lembrar a nossa audiência que nós temos uma parceria com a plataforma Tudo de Penal, que os nossos ouvintes têm 30% de desconto na assinatura anual com o cupom de desconto SEG30. SEG30 é SEG30 em numerais. Então, ao final desse episódio, como sempre, nós teremos um comentário exclusivo do nosso parceiro Caio Paiva, que vai juntar aqui uma discussão sobre jurisprudência recente. Repetindo, então, o cupom de desconto é SEG30, SEG30 em numerais. Muito bem, então voltamos. Estamos aqui com meu colega, meu querido amigo, de quem eu tenho muita saudade, João Guilherme Roorda. João, por favor, se apresente aí para nossa audiência. Bom, oi, todo mundo aí que está ouvindo. É um prazer estar aqui com a Juni nesse episódio do Segurança dos Direitos. Meu nome é João Guilherme, eu sou, como ela já colocou, colega de pós-graduação no doutorado da UERJ, programa de Direito, e integrante também do LabCap, Laboratório de Críticas e Alternativas à Prisão, vinculado à UF, e inclusive publicamos recentemente na revista Direito e Praxis da UERJ também um dossiê sobre abolicionismo penal, acabou de sair no início desse mês, e é isso, estamos aí para discutir tema não muito agradável, mas que me parece bastante atual e relevante. É isso aí, é um tema desagradável certamente, mas é um tema que sei que a nossa audiência sempre fica bastante feliz quando a gente aborda, especialmente porque a gente sempre traz, enfim, novos dados, novas análises sobre letalidade policial, então tenho certeza que, embora seja um tema desconfortável de ser abordado e de encarar essa realidade, a gente sempre tem bons elementos aí de discussão, de crítica, de estudo e de pesquisa para a gente trazer aqui. E eu quero justamente começar esse episódio, João, relembrando um pouco, digamos, os números de letalidade policial, os dados sobre letalidade policial que a gente tem, enfim, recebido aí nas estatísticas oficiais, nas contagens oficiais, que são números que são bastante assustadores, já tem algum tempo, né? Eu sei que a gente teve uma certa flutuação das taxas de letalidade durante a pandemia, mas sei que essa flutuação também não representou, digamos, no panorama geral da letalidade policial, não representa uma diferença muito drástica, né? Eu sei que logo no início da pandemia, com o isolamento, a gente teve uma queda das taxas de mortalidade em abordagens policiais, mas também
com a decisão do Fachin, do ministro Fachin, que proibiu a entrada em domicílio. Isso também teve um impacto bastante forte nesses dados. Eu queria que você comentasse um pouquinho, então, o que foi essa flutuação desse período pré-pandemia para essa virada pandêmica e o que isso representou para a letalidade policial, considerando que a gente estava vivendo pré-pandemia, o período de mais altas taxas de letalidade policial que a gente viveu até então, né? Exato. A gente tem um movimento realmente das taxas de letalidade policial que é interessante, né? Talvez até a gente voltar um pouco, né? Só para entender mais ou menos o patamar, assim, né? Qual é a situação atual, digamos assim. Na virada do século, né? A gente tinha níveis bastante altos, né? No início do século XXI, né? Níveis bastante altos de letalidade policial. E eu me faço referência mais aqui aos dados do estado do Rio de Janeiro, né? Enfim, cada um deles tem suas próprias variações específicas, né? Mas no Rio de Janeiro tem um fato interessante, né? Que a partir mais ou menos de 2008, a gente tem... Não, desculpa, 2007, né? 2008 o primeiro ano que começa a cair. 2007 a gente teve digamos, um pico na violência policial, né? Foram mais de 1.300 mortes no ano no estado do Rio de Janeiro, e a partir de 2008 a gente começa a ter uma queda que segue até o ano de 2013. Então a gente tem vários anos de quedas sucessivas até 2013, que chega a um nível mais baixo registrado, né? São 416 mortes, 2012 e 2013 muito próximo, né? São 419 em 2012, e 416 em 2013. E a partir de 2014, aí talvez a gente possa voltar nisso um pouco mais tarde, mas a gente tem uma ascensão. E é uma ascensão que acelera de forma mais brusca em 2016 e 2017. Em 2017 a gente volta a passar das 1.000 mortes por ano, né? E chega em 2019 num nível que as estatísticas, enfim, que é o estatisticamente mais alto, né? Enfim, que com 1.810 mortes causadas por agentes do Estado no estado do Rio de Janeiro, né? Em 2019. Enfim, tem toda a questão, né? O governador Witzel, foi o primeiro ano do governo Witzel, né? Que teve como promessa de campanha aumentar a violência policial. Isso foi promessa de campanha dele, né? Atirar na cabeça, enfim, melhor nem reproduzir as falas específicas, mas enfim. E em 2020, de fato, a gente tem uma queda aparente, né? Nos números. Se você for olhar o número de 2020, a gente tem 1.245 mortes por agentes do Estado no ano de 2020. É uma queda considerável em relação ao ano anterior, né? Uma queda de 30% em relação ao ano anterior. Mas, como você colocou, isso está muito conectado com a ação, com a decisão do ministro Fachin na DPF 653, que proibiu a prática de operações policiais, uma conquista, inclusive, da advocacia popular, dos movimentos sociais. Se não me engano, vocês tiveram um episódio aqui com a Carol Bispo, né, comentando essa decisão na época. Foi, sem dúvida, uma importante vitória na contenção, assim, tática, estratégica, na contenção da violência policial, e que resultou, sem dúvida alguma, numa redução no ano de 2020, principalmente a partir de julho, né? Então, nos últimos meses, no segundo semestre, que a gente tem, que foi quando foi dada a decisão, né? A partir do segundo semestre, a gente tem uma redução bem grande do número, com um pico específico em outubro, né? Em outubro teve um número bastante considerável, que foi também quando teve uma retomada também de algumas operações. Hoje em dia, essa decisão, embora ainda vigente, ela parece esvaziada, né?
a gente tem, no início desse ano, números bastante alarmantes, né? Com quase 150 mortes por mês, né? Então a gente já tem 296 só nos 2 primeiros meses do ano, né? E apesar da decisão, apesar de ainda estarmos em pandemia, né? Apesar de tudo isso, mas parece que cada vez mais há talvez um certo represamento, não sei, mas há uma tendência talvez a desconsiderar mesmo essa decisão dada pelo ministro Fachin. E uma coisa que me impressiona muito também é que você comentava aqui nos bastidores antes da gente começar que a partir de uma certa taxa por 100 mil habitantes, são 10 mortes violentas por 100 mil habitantes, a Organização Mundial de Saúde considera, enfim, a morte violenta, né, a letalidade violenta como uma epidemia no país. E o Brasil tem uma taxa que está muito acima disso. Se eu não me engano, a gente chega, em média geral, a quase 15 mortes por habitante, né? Em média, média nacional. E uma coisa que acho bastante interessante, que tem muito... é uma observação interessante de ser feita em contexto de pandemia, é pensar que... a taxa de letalidade policial no Brasil é uma das, se não a maior do mundo. Você pode me corrigir com relação a isso. Eu sei que, lembro que verificava que da época do episódio da morte do George Floyd nos Estados Unidos, que já foi em contexto de pandemia, né, foi em junho do ano passado, junho de 2020, eu lembro que verifiquei que o Brasil tinha uma taxa de letalidade policial, de mortes violentas provocadas por ações policiais, quase 5 vezes maior do que os Estados Unidos, que é uma coisa muito impressionante, né? E, no entanto, a gente parece não acompanhar uma mobilização tão grande, assim, social em relação a isso. Eu acho que, talvez, em parte, esses aumentos tão assustadores, tão assombrosos que a gente vê acontecendo mesmo durante o contexto de pandemia, né, que deveria ocorrer, talvez por uma razão lógica, em função do isolamento, etc., que deveria ocorrer uma redução, a gente vê não só o aumento dessas taxas, mas a gente não vê uma grande repercussão sobre esse aumento. Parece que não existe uma comoção social em relação a isso, e acho que isso também é um fator que a gente tem que considerar quando a gente enfrenta esses dados, né? O quanto a falta de mobilização com relação a isso, ou talvez a falta de divulgação desses dados, talvez faça com que eles passem quase despercebidos, assim, pela nossa... Enfim, pela recepção do público em geral, eu acho. Assim, eu acho que, enfim, existem movimentos sociais e organizados muitas vezes em torno, né, de familiares de vítimas, enfim, a Rede contra a Violência no Rio de Janeiro, Mães de Maio, enfim, em São Paulo, enfim, uma série de grupos de pessoas que estão nesse enfrentamento. Eu acho que sempre, né, é possível ver movimentação quando estamos diante de uma morte mais, enfim, de uma criança ou, enfim, de algum... Que provoca naturalmente mais comoção, né? Provoque uma comoção maior. Existem movimentos, enfim, existem também reações locais da população, que muitas vezes são fortemente reprimidas também, mas... do ponto de vista da extrapolação, uma mobilização em massa, talvez, de fato, a gente não tenha um pouco
talvez o mesmo nível que a gente viu, por exemplo, nos protestos realmente relativos à morte do George Floyd nos Estados Unidos ano passado. Talvez até uma combinação, né, de falta de tradição de mobilização em relação a isso e uma maior repressão também das próprias forças policiais a essas manifestações, que é algo que é muito historicamente bastante característico do Brasil, né? Exato. A violência no Brasil, a violência da polícia no Brasil é muito maior, e eu acho que, e aí a gente pode também entrar o quanto a violência policial ela tem um papel também de desmobilização da população, né? Não só enfim, a violência policial em protestos, né, que seria uma violência realmente para desmobilizar, mas a própria tradição, né, a própria perenidade da violência policial, ela tem por impulso a desmobilização geral, né? Isso é um dos objetivos, né? Mas ela, enfim, ela também tem um efeito reverso, né? Ela pode em determinado momento isso pode inclusive estourar, né? E aí provocar reações que, enfim, a gente vê nos Estados Unidos, mas eventualmente se vê aqui também. Inclusive, é interessante que como em 2013, por exemplo, né? Por mais que se fale que foi um movimento que teve origem no passe livre e tal, de fato, as primeiras manifestações eram sobre isso, naquele caso específico, a violência da repressão do protesto teve um efeito contrário de, na verdade, trazer mais gente para o protesto. Agora, também é verdade, nós temos que ver que era uma violência contra, em geral, militantes, muitos deles universitários, também muitos de um outro perfil do que a violência policial tradicional, em geral, incide. Eu acho, me parece que o racismo tem um papel muito importante na produção da negação da violência, né? E a violência policial, ela, muitas vezes, ela se passa como legítima, muitas vezes, por conta do modo de ser racista da sociedade brasileira. Mas, sem dúvida, né, enfim, você colocou, né, o ponto da OMS, né, e o Brasil tem, de fato... Sobre esse ponto da OMS, se eu bem entendi, é preciso esclarecer que a OMS não trata só de letalidade policial, né? Ela fala de letalidade violenta em geral. Exato. Mas o Brasil tem uma característica aí que eu sei que importa e que se sobressai, assim, quando a gente vê esses dados. Exato. A OMS, ela considera que se nós tivermos um nível anual de homicídio de 10 homicídios para cada 100 mil habitantes em uma determinada localidade, um determinado país, um estado, etc., a gente tem um nível que eles consideram epidêmicos, né? Nós temos uma epidemia de homicídios para a OMS. O Brasil, ele tinha, salvo em 2018, 2019, teve um índice geral no Brasil de em torno de 30 por 100 mil habitantes, né? Ou seja, bem acima de homicídios em geral, né? Letalidade violenta. Envolve aí homicídios, a morte por agentes do Estado, lesão corporal seguida de morte e também roubo seguido de morte, né? Em geral, são esses 4 tipos penais que entram no cálculo da letalidade violenta. No caso do Rio de Janeiro, por exemplo, em 2019, que foi aquele número bastante significativo, né, que eu cheguei a mencionar, só em relação ao número de letalidade policial, ou seja, mortes provocadas por agentes do Estado, superava essa média de 10 por 100 mil habitantes. Chegou a quase 11 por 100 mil habitantes do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, mesmo se não houvesse qualquer outra forma de morte violenta naquele ano, ainda assim se verificaria um índice epidêmico na cidade do Rio de Janeiro. E isso vem acompanhado de um aumento, né, inclusive da participação, porque em 2019 foi um fato que foi muito notificado e noticiado que houve em 2018 e depois em 2019, uma queda em geral no Brasil de homicídios, né?
E só que essa queda em geral de homicídios foi acompanhada na maior parte dos casos, né? Enfim, cada estado tem suas particularidades, como eu já falei, mas foi acompanhada de um aumento da letalidade policial, né? Em 2018, esse aumento foi tanto que basicamente tornou mesmo com uma queda significativa de homicídios, não houve variação significativa de mortes em geral de 2017 para 2018, né? E em 2019, aí já teve uma queda um pouco maior de homicídios, mas nós chegamos a um nível de participação em que as mortes pelo Estado representavam 30% das mortes totais do Estado do Rio de Janeiro, né? E só para a gente ter também uma ideia, essa participação diminuiu um pouco ano passado, mas também por conta dessa decisão. E hoje, em 2021, nos 2 primeiros meses, a gente tem também, volta a ter mais de 30% de participação da letalidade policial nas mortes em geral, né? Então, a gente tem cada vez mais uma participação mais significativa dessa forma de letalidade na letalidade geral do Estado. E o Estado do Rio de Janeiro sozinho tem mais pessoas mortas pela polícia do que os Estados Unidos inteiro, né? Então é de fato algo assustador, assim, né? E eu não estou com os números exatos dos Estados Unidos aqui, mas eu cheguei a compilar isso em algum lugar. Se quiser cortar isso depois, corta. Mas enfim, esse dado, enfim, tem mais gente morta pelo Rio de Janeiro do que nos Estados Unidos. Acho que uma coisa que a gente precisa reforçar também é que a letalidade policial é uma marca do autoritarismo que, enfim, escala no Brasil, né? E aí, acho que até não vale muito a pena a gente entrar em dados muito antigos aqui, mas eu acho que é interessante a gente notar, e isso é algo que a gente vê paralelamente também ao hiperencarceramento, mas que desde a década de 90, ou seja, desde o início do neoliberalismo latino-americano, digamos assim, desde a década de 90 a gente vê uma escalada tanto da letalidade policial, né, quanto do próprio hiperencarceramento. Enfim, a década de 90 foi uma década de, digamos, robustecimento do sistema de justiça criminal como um todo, mas da violência perpetrada pelas forças de repressão em específico também. E agora, com essa nova faceta muito mais autoritária, muito mais violenta, muito mais agressiva do neoliberalismo, a gente encara também um aumento exponencial da letalidade policial. E acho que são elementos que a gente não pode deixar de associar, né? E, além disso, essa letalidade policial, lógico, ela é provocada, ela tem, digamos, as suas justificativas jurídicas ali de neutralização de elementos tidos como perigosos, de elementos, enfim, de inimigos construídos pelo Estado, digamos assim. É claro que a gente consegue enxergar também o componente da criminalização do tráfico de drogas como um componente, um fator aí que certamente dá um pontapé nas operações policiais de um modo geral e na letalidade certamente em específico. E aí que tudo isso a gente vê formando, digamos, uma seletividade muito específica com relação a particularidades de raça, de classe, de gênero também muito específicas sobre essas pessoas que são vítimas da letalidade policial. E acho que a gente não pode deixar de separar, digamos, essa
esses dados e todas essas características, né, todos esses fatores que estão vinculados, que estão ali orbitando a taxa de letalidade policial, a gente não pode deixar de separar isso de uma análise sobre neoliberalismo, porque afinal de contas é o acirramento, digamos, é a aceleração dessa versão, enfim, desse estágio, digamos, de desenvolvimento do capitalismo, que permite um maior autoritarismo, que vai refletir na letalidade policial, que vai refletir nas políticas de criminalização, de seletividade, todas essas coisas. E eu sei que você, na tua pesquisa, está entrando justamente nesse debate, né, que é um debate que é um debate difícil da gente fazer, especialmente porque é algo tão recente, é difícil você fazer análises estruturais, assim, sobre questões que estão acontecendo, mas eu sei que é necessário, a gente não pode deixar de se afastar desse debate. Eu queria que você comentasse um pouquinho isso, sobre justamente o papel do neoliberalismo na conexão com a violência policial, mas com a letalidade policial especificamente. Acho que sem dúvida existe uma relação. A relação, eu acho que ela parece bem evidente. A questão é como expressar essa relação. Mas eu acho que, enfim, não só no Brasil, né, existe todo um campo de pesquisas, etc., que, enfim, ele pode resumir, pode chamar de penalidade neoliberal, ou a tese da penalidade neoliberal, que, enfim, o nome mais famoso no Brasil é o nome do sociólogo Louis Vacan, um sociólogo francês nos Estados Unidos, que fez um estudo nos Estados Unidos demonstrando ou buscando expressar como o aumento do encarceramento nos Estados Unidos, o aumento da punitividade em geral, está muito associado com essa nova fase. Enfim, ele tem discussões sobre o entendimento dele de neoliberalismo, mas, enfim, sobre isso que se convencionou chamar de neoliberalismo, né? Esse momento que convencionamos chamar de momento neoliberal. No Brasil, né, e não só no Brasil, na América Latina em geral, há algumas particularidades que, enfim, são particularidades que expressam um pouco relações globais, né? Mas que é uma particularidade dos sistemas penais latino-americanos, a sua violência. Todos os sistemas penais são violentos, né? Todos eles são progressivamente mais racistas. Mas nos sistemas penais latino-americanos nós temos uma característica que é a sua violência aberta, né, do sistema penal. É o que criminólogos na América Latina, né, a partir de Lola Añar de Castro, chamaram de sistema penal subterrâneo, ou o que Zaffaroni chamou de poder punitivo privado, né, enfim, que há uma atuação, além da atuação formal do sistema penal, tem toda uma atuação informal, ilegal, seja de agentes do sistema, seja de agentes paralelos ao sistema, né. Então, aí nós temos também grupos paramilitares, milícias, etc., que devemos considerar como parte disso. Enfim, há razões, me parece, históricas. Eu acho que uma estrutura, como você falou, o autoritarismo está na estrutura, na base da própria formação social do Brasil, né, e não só do Brasil, da América Latina como um todo, a partir talvez de uma dupla relação, enfim, de uma relação que o Brasil tem no sistema mundial, né, de ser um país dependente, mas um país dependente fundado no escravismo, né, quer dizer, as relações que... e, portanto, um país que é marcado pela profunda desigualdade, e que desigualdade é essa que assume um caráter abertamente racial. Ou melhor, assume um caráter racial também, né? E o autoritarismo, né? Existe toda uma tradição de estudo sobre o autoritarismo brasileiro, mas, enfim, está conectado com essa desigualdade profunda do Brasil. Você tem uma elite, né? E
composta aí tanto pela burguesia, mas também por uma parcela da classe média que ocupa um certo ciclo, e você tem uma população que é formada majoritariamente por superexplorados, né? Você tem, por exemplo, o nível que o Diese, né, estabelece como um nível mínimo do salário mínimo. Hoje, salvo engano, eles colocaram em torno de R$5.000. O salário mínimo... salário mínimo real está em torno de R$5.000. R$5.000, e o salário mínimo oficial é 5 vezes menos, né? É 1/5 do valor. Ou seja, que isso expressa uma relação em que, de fato, a grande maioria da classe trabalhadora, dos trabalhadores brasileiros, e essa grande maioria dos trabalhadores brasileiros que recebe muito menos do que o salário mínimo real, são trabalhadores racializados como negros, né? Ou pelo menos não brancos, enfim, é uma expressão dessa desigualdade, e essa desigualdade só é possível de se gerir a partir do autoritarismo, né? Não tem outra forma. E exatamente isso. O neoliberalismo, né, ou seja, se o neoliberalismo traz com ele também um aumento de punitividade, e por que traz um aumento de punitividade? Porque o neoliberalismo é um movimento, ou um momento, né, da acumulação em que cada vez mais se exige expropriação de direitos conquistados, né, pelos trabalhadores, que já eram precários no Brasil, né? Já sempre houve uma precariedade de direitos sociais no Brasil, mas que são cada vez mais expropriados, né? E você tem, para pegar exatamente esse período, bom, de 2016 para cá, né, depois do impeachment, principalmente, mas enfim, já era algo que se verificava um tempo antes, mas a partir do impeachment isso se acelera bastante, né? Você tem não apenas a reforma trabalhista, né, que chegou a passar ainda durante o governo Temer. Você teve aqui, ficou conhecido na época como a PEC da morte, que congelou os gastos com direitos sociais, né, por 20 anos. Você tem, e aí agora, esse ano, você tem uma nova emenda constitucional que na verdade regride ainda mais em relação a isso, né, que foi aprovada agora sob fundamento de possibilitar o auxílio emergencial, que enfim é uma grande falácia, mas enfim, isso é uma continuidade também da PEC do teto. Você tem uma reforma da Previdência que passou também, inclusive a PEC da Previdência e a lei anticrime, né, que tinha aquele dispositivo terrível da legítima defesa, né, antecipada, que acabou sendo suprimida, né, no texto final, foram encaminhadas juntas, mais ou menos, não exatamente no mesmo dia, mas ali em fevereiro de 2019, foram os dois grandes, né, uma vindo do Paulo Guedes, outra do hoje ex-ministro Sérgio Moro. Costumamos chamá-lo de safadinho nesse podcast. Do safadinho. Mas que, embora essa parte não tenha passado, teve outras coisas que aumentam a punitividade que também passaram nesse projeto. Questões sobre, enfim, regime prisional e tal. E, enfim, há uma série de expropriações de direitos, algumas consolidações de expropriações que na prática já se realizavam, por exemplo, a questão da própria terceirização, a uberização, quer dizer, outras que são apenas aceitas, né, a uberização do trabalho de uma forma geral. Cada vez mais você tem pessoas que não estão mais empregadas formalmente, mesmo em setores em que tradicionalmente são bem remunerados, que fazem parte tradicionalmente da classe média. Você tem inclusive precarização, inclusive desses setores, né? E um congelamento do salário mínimo praticamente, né? Uma inflação que, enfim, no passado a inflação, né, não cobre. Enfim, você tem uma perda de direitos sociais que exigem uma maior violência do Estado para tentar gerir esse momento, né? E aí eu acho que a gente até pode até entender um pouco
como também foi possível mesmo, quer dizer, a decisão do Fachin tem um impacto importante, mas ela também se dá, né, num período que a própria pandemia já conseguia gestar um pouco e possibilitar uma série de perdas de direitos sem necessariamente que o Estado aumentasse a violência, né? Então mesmo, enfim, a decisão do Fachin é importante, sem dúvida alguma, decisão conquistada por pessoas que estão ali na linha de frente da violência do Estado, mas que também entra nesse contexto em que o Estado pode abrir mão um pouco também dessa forma de violência na gestão da questão social, de forma geral, porque no fundo é isso, é questão da questão social, é gestão da questão social. Quer dizer, assim, para dar uma arrematada aqui nisso que você está dizendo, o que você está indicando para a gente é que, na verdade, letalidade policial é um aspecto do velho debate da criminologia crítica sobre a gestão das massas através do sistema de justiça criminal, com a diferença que, com o avanço do neoliberalismo e com essa agressividade cada vez maior do capital, que agora já não existe mais aquela intenção de manter direitos sociais e, eventualmente, né, descartar ao sistema prisional aqueles que não conseguem se inserir na lógica do capital, mas que agora o próprio Estado retira direitos sociais, né, e torna essas pessoas não só desempregadas, não só vulnerabilizadas na lógica do capital, mas torna essas pessoas absolutamente, né, inempregáveis, e com isso ele abre espaço para a letalidade policial, enfim, dar cabo, com o perdão da expressão, mas dar cabo dessa massa de sujeitos que não se insere na lógica e que se tornou descartável a tal ponto que já não interessa mais a prisionalização desses grupos sociais, né? Não sei se talvez seja um exagero aqui o que eu... a maneira como eu coloquei, mas... A impressão que eu tive é que era esse o caminho que você estava... É uma possibilidade. Enfim, eu não sei o quanto descartável, né? Porque ao final e ao cabo, a gente ainda precisa... é preciso a reprodução e é preciso força de trabalho, né? O que eu acho que sim, o que você colocou, né, sim, é uma continuidade do mesmo problema, mas talvez no Brasil, né, eu acho que a Vilma Reis coloca isso, né, talvez no Brasil seja o inverso. Aqui, na verdade, é a prisionalização que é a continuidade da letalidade, né, mas, enfim, né, que ela coloca como, no Brasil não está preso quem já morreu, quer dizer, a letalidade, ou não só a letalidade, porque a letalidade é uma expressão da precariedade da vida geral. Os estudiosos, né, enfim, do genocídio negro, quer dizer, pessoas conectadas a essa tradição de pesquisa e de militância que enfatizam a questão do genocídio, vão também expressar que o genocídio é só, né, o genocídio físico, quer dizer, a morte física, né, das pessoas, ela é o último, ela é o resultado, na verdade, de um processo, na verdade, de negação da vida das pessoas negras no Brasil, que é muito maior do que apenas a letalidade, ou a letalidade policial, né? Mas o que eu acho que sim, a letalidade policial, ela não só expressa a precariedade da vida das pessoas, que é uma precariedade que acompanha a precariedade delas enquanto sujeitos trabalhadores também, e sim, quanto menos valem as pessoas enquanto trabalhadoras no mundo que a gente vive, menos vale a vida delas, né? E aí nós temos também toda a questão da incidência da estruturação e hierarquia racial no Brasil, em que pessoas negras são consideradas menos valoráveis, né? E portanto tem não apenas uma força de trabalho que vale menos, mas também a própria vida é muito mais precarizada, né? Em todos os aspectos, mas que gera no último momento a própria precariedade da vida nesse sentido, quer dizer, não há proteções quase contra a violência
do Estado. Isso acho que tem alguns impactos para além também da pessoa especificamente que é vítima da violência do Estado, né? Sim, aquela pessoa é neutralizada, enfim, aquela força de trabalho é, digamos assim, exaurida, é eliminada, mas o que é interessante é que me parece que essa produção massiva de mortes, que se dá tanto pelo Estado, mas também por outras formas, né? Então, tanto diretamente pelo Estado, mas também como indiretamente por outras formas. Enfim, a gestão da pandemia parece que, enfim, eu acho que hoje, inclusive, são duas coisas que precisam ser olhadas juntas, né? A gestão da pandemia e a sua própria configuração, né? A todo o movimento para compreendê-lo como genocídio e tal. Enfim, a produção massiva de mortes no Brasil, ela tem um pouco esse papel de produzir também um certo disciplinamento de massas, digamos assim. É a desarticulação da organização, né, das pessoas, e funciona, muitas das vezes, a partir de uma lógica binária que contrapõe o trabalhador do bandido, né? Porque você vê porque a letalidade policial não é só a morte e o assassinato, né? Enfim, de pessoas que são tidas, abre aspas, fecha aspas, como inocentes, né? Embora essas tenham, enfim, existam muitas no Brasil. Mas também, enfim, muitas dessas mortes são justificadas pelo Estado, pelos agentes, e essa justificação é aceita pelo aparato de justiça, via de regra, como, enfim, atuação legítima do sistema das agências policiais, né? Então, E aí há uma certa inversão em que você atribui ao outro, né, a vítima da violência, quer dizer, aquele que foi morto pelo agente do Estado, enfim, a culpa da sua própria morte, né, enquanto e aí entra aquilo que você tinha mencionado antes também a mobilização da ideia e da figura do bandido enquanto inimigo, né, enquanto inimigo interno. Só que no Brasil, o bandido não é uma entidade completamente abstrata também. Porque o bandido tem lugar, tem gênero, tem raça e tem classe, né? Enfim, todas essas determinações entram na construção imagética daquilo que nós entendemos como bandido. E nós falamos bandido, mas quando se fala bandido, se cria uma imagem de quem é esse bandido. E aí é um pouco o que a Lélia Gonzalez falava, né, do racismo por denegação do Brasil. Você nega que exista racismo, né, e muitas vezes você precisa, e por isso o racismo sempre aparece mediado. E aí, no caso aqui, né, ele aparece mediado pela figura do bandido, porque a figura do bandido carrega uma carga racial muito forte, mas aparentemente não, porque aparentemente bandido pode ser qualquer um que infringe a lei, né? Mas isso não é assim. E, portanto, a oposição do bandido, do vagabundo, quer dizer, o vagabundo, a minha dissertação de mestrado foi sobre a vadiagem no início do século XX. E aí a figura do vagabundo, né, o vadio, né, a Olívia Gomes da Cunha que fala isso também, se contrapunha ao liberto, né, originalmente, antes, né, porque ao escravizado, né, o vadio e o liberto são meio que confundidos naquele primeiro período, seja do pós-abolição, mas mesmo um pouco antes de 1888, e você tem ali, né, a ideia vagabundo, né, sempre foi racialmente marcada. Então, você tem o vagabundo, o bandido, que hoje são utilizados como sinônimos, né, na linguagem corrente, que se opõe a quem? Ao trabalhador. Né? Sempre foi oposto ao trabalhador. Só que antes o trabalhador escravizado, hoje em dia o trabalhador assalariado, superexplorado e precarizado. E, portanto, você tem uma criação, né, de uma figura que é matável, né, que é o bandido, em oposição a uma figura que, enfim, e que reveste a necessidade da busca por uma subjetividade trabalhadora pela população negra em especial, porque ela sabe que é a vítima preferencial da violência policial, alvo preferencial da violência policial, que precisa afirmar a sua identidade trabalhadora. Por isso você vai ver quando alguém
de novo, abre aspas, fecha aspas, inocente é morto, e a família muitas vezes se preocupa em mostrar a carteira de trabalho daquela pessoa que foi assassinada. Essa observação é interessante, porque já ouvi várias vezes relatos de, digamos, um procedimento bastante comum por parte de mães que aconselham os filhos a andarem com a carteira de trabalho, justamente para, né, não ser confundido com bandido, entre todas as aspas necessárias aqui. Então, não essa confusão realmente é uma realidade para uma parcela muito significativa da população, né? Exato, é preciso. Então, existe a necessidade colocada, quer dizer, não só a letalidade policial, mas ela tem um papel significativo nisso, na construção de uma subjetividade trabalhadora mesmo. É preciso. Enfim, há outros chamados mecanismos de defesa que enfim, são empregados, né? Mas especificamente aqui, né, eu acho que essa questão da afirmação do ser trabalhador ou estudante, né? Porque o estudante está preparando supostamente para ser trabalhador, né? Ainda que, e aí, enfim, isso também não proteja em absoluto, né? Enfim, as cenas que vimos também de uma escola, né? Enfim, no início dessa semana, né? Final de semana passada, acho que foi gravado, as crianças na escola, num tiroteio na Zona Oeste, acho que foi na Zona Oeste do Rio de Janeiro, enfim, eu acho que é um pouco isso, então isso retoma, vai talvez um pouco em oposição à ideia do descarte, porque embora sim, ela tem um papel também que se desempenha no conjunto, digamos assim, da população, né, brasileira, né? Então ela exerce uma função simbólica também no restante, né, nos sobreviventes. Não, certamente. E de um modo geral, e isso é algo que a gente pode dizer de toda forma de uso das forças de repressão, mas como uma forma até de coibir a reação da população, né? Enfim, esse uso das forças policiais como uma forma de manter a população, enfim, condicionada a essa situação de violência. O uso da violência para manter a situação de violência. Exato, manter e até ampliar, né? Enfim, há estudos que vinculam o grau de violência no Estado com o grau geral de violência, né? Então enfim, esse que é um problema às vezes de algumas interpretações, me parece, de uma sociabilidade violenta do Brasil, né? Enfim, mas que, enfim, é corrente na sociologia brasileira, né? Mas essa sociabilidade, enfim, ela não é apenas uma forma. Enfim, a interpretação da sociabilidade violenta que é usada por são pessoas importantes na sociologia e tal, mas que às vezes não compreende como isso está associado talvez a uma dinâmica talvez um pouco mais ampla, né? Enfim, não apenas essa violência é uma violência não estrutural e do Estado, mas que acompanha também uma violência estrutural, quer dizer, a violência é uma marca da sociedade brasileira, sem dúvidas, né, mas muito antes de ser expressão individual das pessoas, né, ela é muito antes dentro da própria estrutura da sociedade brasileira. Era isso que eu ia falar. Quando você começou a falar da sociabilidade violenta, eu ia falar, mas, né, não significa que a gente não deve assumir a realidade de violência que é, enfim, parte da estrutura e do funcionamento da sociedade brasileira. São questões aí diferentes. Acho que você tem total razão, estou de pleno acordo aqui. João, agora só para realmente a gente já ir encaminhando para o final desse episódio, uns momentos atrás você fez um comentário que eu achei muito interessante e que eu gostaria que você talvez explorasse um pouco mais, em que você fala de uma possível conexão ou de uma aproximação que a gente pode fazer entre políticas de violência policial e de letalidade policial e a gestão da própria pandemia, né? A gente está aí chegando na marca dos 300 mil mortos no Brasil
e que é muito acima daqueles 30 mil que, enfim, o verme que ocupa o Planalto disse que precisaria matar para dar um jeito no Brasil. Então, achei interessante a maneira como você relacionou essas duas coisas, a gestão da pandemia e as políticas de violência policial, que acho que tem uma aproximação, uma abordagem aí que pode ser feita, que é interessante, que acho que tem muito a ver com isso que você estava falando até agora, enfim, de digamos, uma precarização, que acho que é algo que tem muito a ver com isso que você estava falando agora nessa tua última fala, de uma precarização intencional da classe trabalhadora. E se você quiser fazer um último comentário aí para arrematar esse episódio, acho que seria bem interessante. Enfim, eu acho que sempre todas as considerações sobre a pandemia são ainda realmente, enfim, a gente faz um pouco com necessidades imediatas, né? Então, enfim, no calor do momento e tal. Mas o que eu acho, mas enfim, existe um processo que vem desde os anos 70 no mundo, que é um processo de progressiva precarização das pessoas do trabalho, enfim, mas não só do trabalho, mas também das condições de vida e das condições de reprodução da vida material. No Brasil, a gente tem definitivamente a partir dos anos 90 essa tendência, com um certo interlúdio, mas apenas mais relativo, digamos assim, do período de 2003 a 2016. A partir de 2016, mas que ali também houve também reformas, é um período muito mais, digamos, contraditório do que o que a gente vê desde 2016. Desde 2016, o programa tem sido abertamente o programa de precarização das condições de reprodução da vida material das pessoas. Isso, em certo sentido, isso é acelerado a partir, quer dizer, em 2018 que a gente tem que é um projeto absolutamente impopular, né, o projeto de precarização. Ele é um projeto antipopular, né, porque é contra o povo, mas é também impopular, né, quer dizer, tanto a reforma trabalhista passou parte dela, porque foram várias reformas trabalhistas que a gente vê, mas aquela que, enfim, a primeira passou em 2017, e a reforma da Previdência, que supostamente ia ser feita em 2018, não foi feita, porque os deputados, senadores, enfim, congressistas não queriam fazer isso em ano eleitoral, porque sabiam da impopularidade da reforma. A partir de modo que, enfim, a direita tradicional se demonstra absolutamente incapaz de levar, de conduzir esse processo. Temer sai com uma popularidade baixíssima no governo, e a única forma que é possível que isso vá adiante, que pode até não ser a forma preferencial, se é ou não, aí é uma outra questão, mas pode até não ser a forma preferencial, mas é uma forma que se adere, que é enfim, o profundo autoritarismo, e aí, enfim, há toda uma discussão se é fascismo ou não, mas de um projeto absolutamente, abertamente autoritário, que não só de Jair Bolsonaro, mas de Witzel no Rio de Janeiro, de um Bolsodória, importante que se lembre, de 2018, antes dele querer ser candidato à presidência, assumiu essa vinculação, e, enfim, que de uma vitória eleitoral do um autoritarismo brutal, que é efetivamente foi a única força que poderia levar, né, e possibilitar essas reformas. Eu acho que o Silvio Almeida fala muito isso, como o fascismo brasileiro, e aqui já usei o termo mesmo, é o que eu estava evitando para evitar controvérsias, mas enfim. Tudo bem, a gente não liga para controvérsias nesse podcast, esse é o espaço para isso. O fascismo brasileiro passa ele é enfim, o projeto Paulo Guedes e o projeto fascista, o projeto evangélico que está lá, né, não de todos os evangélicos, mas esse projeto específico, né, que está lá também
E tem a Secretaria de Trabalho do Witzel, em 2019, né, ela era uma secretaria controlada por setores da igreja evangélica, quer dizer, e aí há uma relação também aí de se explorar, que é importante de ser explorada, mas que vem, portanto, com a produção da morte mesmo, com uma possibilidade, como aquilo que permite que todas essas reformas que estão por vir, e são várias reformas trabalhistas que ele continua fazendo, muitas vezes por medida provisória, por não sei o quê, que faz agora essa nova emenda constitucional, que impõe finalmente a reforma da Previdência, que libera, enfim, e a pandemia, apesar do presidente se colocar contra medidas, né, de segurança, etc., ela aprofunda a precariedade do trabalho também. Então, também na pandemia, você tem um processo de precarização do trabalho. Quer dizer, muita gente, né, o que o Ricardo Antunes chama de infoproletários, né, enfim, nós temos aí cada vez mais. E uma situação de trabalho que se aprofunda, quer dizer, e agora o trabalhador em risco também de vida, né, quer dizer, há ainda mais precariedade, a situação de trabalho, mesmo daquele que tem que ir, né, que não está, enfim, ele tem que sair de casa para ir para conseguir trabalhar, enfim, a ausência de um auxílio emergencial que efetivamente seja um auxílio e que permita que, né, alguma condição de vida para aqueles que porventura não possam ou que não querem se expor, enfim, né? Não, quer dizer, R$600, o que é R$600, né? Quer dizer, com a inflação absurda que a gente tem, que de novo também corrói o poder de compra da classe trabalhadora e, portanto, também precariza ainda mais a vida, tudo isso é aprofundado no período. Ano passado foi um período terrível. E tudo isso entra nessa dinâmica, digamos assim, de uma produção de mortes geral e generalizada. Quer dizer, é preciso, não é possível parar o Brasil por conta da economia ou coisa assim que se coloca, mas não é isso, é preciso que continue se aprofundando o processo de precarização. Efetivamente, é disso que se trata, né? Mas com uma pandemia, quer dizer, mas com que é a falsa escolha, né? É um retrato daquela falsa escolha entre saúde e economia. Quer dizer, não é para ser feita uma escolha aí, porque o fato de você ser imposto uma escolha entre saúde e economia significa que você está, na verdade, querendo que o trabalhador se lasque, assim. Essa é que é a verdade. Você não está se importando nem com a saúde, nem com a economia para o trabalhador. Não é isso que está em jogo. Não é uma escolha. O que interessa é pura e simplesmente a exploração, o aumento do grau de exploração. É isso. Exato. Então você tem que continuar. E, enfim, são usados desculpas fiscais, etc. Mas efetivamente o que se quer é que se tenha pessoas que estão ali sendo exploradas, seja, né, enfim, da forma que for. Só que numa situação de agrava, e aí, enfim, seria uma outra discussão, mas numa situação que agrava também a situação no Brasil, que é uma situação do mundo, de novo, uma situação de dependência. E aqui eu acho que tem aí, eu faria a referência aqui a alguns vídeos que vocês podem encontrar por aí, que a professora Marina Gouveia deu várias entrevistas sobre pandemia, situação do trabalho, sobre dependência no Brasil ao longo do ano passado, e mostrando, quer dizer, para ela era muito claro de que aqui a situação seria pior, porque aqui o buraco é mais embaixo, porque a gente sustenta não só quer dizer, o trabalhador brasileiro não sustenta só a burguesia brasileira, ela sustenta a burguesia internacional de uma forma geral. Quer dizer, nós vivemos uma situação de subordinação, né, em que os interesses do capital global se impactam com muito mais profundidade aqui no Brasil. Nisso, a morte funciona na produção da precariedade da vida, que tem um efeito disciplinar, mas que também, ao mesmo tempo, corresponde à precariedade cada vez maior das condições de reprodução da vida. Enfim, quanto mais precárias as condições de reprodução da vida, menor o valor social que se atribui à vida de daquela pessoa. Enfim, esse eu acho que é um pouco o marco global, né, em que a gente precisa talvez pensar, enfim, a partir dessa perspectiva, como a gestão específica da pandemia se relaciona
de modo geral, com a produção massiva de mortes que o Estado já faz diretamente, e com esses processos de precarização do trabalho, de aprofundamento da exploração e aprofundamento da dependência em relação... Quer dizer, você tem um presidente completamente subserviente antes ao Trump, agora, depois que mudou o Trump, muda um pouco o discurso também da pandemia, mas enfim, completamente subserviente aos Estados Unidos também. E, enfim, o nacionalismo é um Brasil acima de não sei de quem, porque é o mais falso nacionalismo que existe. É o nacionalismo em que o Brasil, acima de tudo, é, na verdade, só pisando na classe trabalhadora, essa que é a verdade, né? O Brasil acima de tudo, os Estados Unidos acima de todos, né? João, eu acho que esse episódio ficou muito legal, porque nossa intenção aqui foi falar sobre letalidade policial e a gente acabou falando sobre muita coisa. Porque não é possível você pensar letalidade policial de um ponto de vista puramente objetivo e próximo, certo? A gente tem que pensar isso a partir de uma abordagem estrutural, e aí implica essa captação de diversos outros assuntos que a gente precisa necessariamente abordar, e acho que ficou muito interessante a maneira como você fez isso. Tenho certeza que isso é parte da tua pesquisa de doutorado, né? E sei que a tese vai vir bastante impactante, digamos assim, pra gente que é do meio, então estou aí ansiosa para ver essa tese concluída, sem botar pressão, óbvio. Mas eu vou passar a palavra para você agora, para você se despedir da nossa audiência, e lembrando que a gente tem o costume aqui de pedir uma referência de um livro não jurídico para os nossos convidados. Espero que você tenha trazido uma boa recomendação aí pra gente, mas eu me despeço da nossa audiência e nos vemos na próxima. João, por favor, a palavra está contigo. Obrigado, Juni, pelo convite, acho que foi um prazer, acho que ficou bem muito legal essa conversa, é um prazer sempre estar contigo e principalmente aqui no podcast que eu escuto regularmente. E eu queria, na verdade, enfim, para fazer a recomendação, né, eu acho que é interessante que no discurso dele, que ele recebeu o Prêmio Nobel em 82, Gabriel Garcia Marques, ele coloca as origens do realismo mágico como sendo no absurdo da realidade latino-americana, né? As ditaduras, golpes de Estado, escravidão, genocídio, etnocídio, exílio, imigração forçada, precariedade das vidas, né? É isso que marca a realidade na qual nós estamos. Enfim, uma realidade que não é do papel, mas que vive conosco e determina cada instante das nossas incontáveis mortes cotidianas, e que sustenta um manancial de criação insaciável pela desdita e de beleza. Enfim, talvez a literatura permita que se extraia alguma coisa de positivo dessa situação, e por isso acho que vale recomendar aqui algo que talvez seja clichê, mas Os 100 Anos de Solidão, do Garcia Marques, como marco, né, importante dessa forma de encarar o mundo. Poetas e mendigos, músicos e profetas, guerreiros e malandros, todos nós, criaturas daquela realidade desaforada, tivemos que pedir muito pouco à imaginação, mas talvez tenha uma boa dose de imaginação ali. E, enfim, fica a sugestão. Maravilha, muito obrigada, excelente sugestão. E é isso, com isso declaro encerrado o episódio de hoje. Deixo a nossa audiência com os comentários do Caio Paiva sobre a legislação, aliás, a jurisprudência selecionada dessa semana. Um abraço e até a próxima. Olá, aqui quem fala é Caio Paiva, eu sou coordenador do curso SEI e também idealizador do Tudo de Penal. Nas minhas participações anteriores aqui no podcast, eu comentei com vocês julgamentos dos tribunais superiores a respeito de aspectos relevantes de direito penal, processo penal, execução penal e justiça criminal juvenil. E para transmitir o conteúdo das minhas participações nos episódios anteriores,
eu elaborei alguns textos de jurisprudência penal comentada e quando transmiti esse conteúdo aqui para vocês, eu fiz uma leitura com algumas adaptações, mas quem é assinante do Tudo de Penal teve acesso, ainda tem acesso, a estes textos com referências bibliográficas, número das decisões que eu comentei aqui com vocês, lá na funcionalidade Jurisprudência Penal Comentada da plataforma do Tudo de Penal. Nessa minha participação de hoje, diferentemente das anteriores, eu não preparei um texto. Eu quero comentar aqui com vocês, um pouco mais de improviso, sobre o julgamento pela segunda turma do STF. Agora, nessa última semana do mês de março de 2021, quando a segunda turma do STF, por 3-2, vencidos os ministros Edson Fachin e Nunes Marques, declarou o ex-juiz federal Sérgio Moro suspeito nas decisões que havia adotado em relação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu quero, portanto, fazer um rápido comentário aqui com vocês, nesse episódio de hoje, sobre essa garantia que é a garantia suprema da jurisdição penal, que é o direito de ser julgado por um juízo independente, competente e imparcial. Uma garantia que pode ser resumida, como os tribunais internacionais de direitos humanos assim o fazem, como direito a um julgamento justo. Eu digo com sinceridade para vocês que acompanhei esse julgamento com muita atenção, como acompanhei os anteriores julgamentos em relação à Operação Lava Jato, em especial aqueles que chegaram, direta ou indiretamente, ao STJ e ao STF. Caio, isso significa que você estava ali torcendo por determinado resultado? Em termos, sim. Eu estava, com toda sinceridade, torcendo para que o STF declarasse, sim, a suspeição do Sérgio Moro. E isso porque, para mim, pelo menos, este é ou era, espero que já esteja me referindo a esse julgamento no passado, uma página da história do processo penal brasileiro e da jurisdição constitucional que o Brasil precisava virar. O processo penal no Estado de Direito não poderia admitir o que foi feito nesse julgamento. Caio, você não é um pouco tendencioso em relação à figura do réu? Particularmente, não me considero tendencioso, muito embora, por honestidade aqui intelectual, deva sim consignar que, por estar situado em um âmbito, em um espectro mais progressista, talvez mais à esquerda, é claro que, assim como milhares, talvez milhões de pessoas no Brasil e no mundo, eu acompanhei esse julgamento com um pouco de tristeza, por ver um dos maiores líderes políticos da história do Brasil, se não o maior líder político, ser preso. Não me sinto em condições de discutir o aspecto probatório dos processos penais envolvendo o ex-presidente Lula, seja do sítio de Atibaia, do triplex de Guarujá, dos processos envolvendo o Instituto Lula. Este meu comentário não tem como objeto, portanto, condenar nem absolver o ex-presidente Lula, mas tão somente assentar a minha opinião, em conformidade com a segunda turma do STF, que ele, de fato, não teve direito a um julgamento justo. Eu começo destacando um aspecto jurídico que vamos encontrar na jurisprudência do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, informação esta compartilhada por demais tribunais internacionais, a exemplo da Corte Interamericana, e de resto acompanhada, ratificada pela doutrina do direito processual penal, que é a divisão da garantia suprema da imparcialidade entre imparcialidade subjetiva e imparcialidade objetiva. E digo isso porque, na data de ontem, gravo aqui essa minha participação no dia 26 de março, no dia 25,
o ex-juiz Sérgio Moro divulgou uma espécie de nota oficial dizendo que ele acredita na sua imparcialidade, tem convicção que julgou os processos da Lava Jato envolvendo o ex-presidente Lula com a isenção que o seu cargo lhe requisitava. Ocorre, meus caros, minhas caras, que isso que o Sérgio Moro coloca é tão somente uma das duas facetas da imparcialidade, que é a imparcialidade subjetiva, incontrolável, impenetrável. Não conseguimos identificar o que Sérgio Moro pensa internamente. Não conseguimos dizer se Sérgio Moro representa um ideário da extrema-direita. Não conseguimos dizer com toda certeza que Sérgio Moro tem em seu íntimo algo do antipetismo que contaminou todas as discussões políticas dos últimos anos, chegando também à jurisdição como um todo no Brasil. Mas a imparcialidade objetiva, diferentemente da imparcialidade subjetiva, ela não é presumida. Sérgio Moro, nós podemos sim presumir que no seu íntimo você é imparcial. Mas você, aqui estabelecendo um diálogo imaginário com Sérgio Moro, você não ofereceu as garantias externas para que, primeiro, o réu e a sociedade de um modo geral confiasse que você garantiu ao acusado um julgamento justo. Você não ofereceu a imagem de um juiz imparcial. E isso por variados fatores. Não é difícil explicar a decisão da segunda turma do STF para um leigo. Outras decisões do STF, seja envolvendo a Operação Lava Jato ou não, são sim mais difíceis de se explicar para um leigo. Eu, pelo menos, tenho dificuldade de explicar para amigos, familiares, enfim, para o público leigo em geral, que no Brasil nós somente executamos a pena após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Convenhamos, não é fácil explicar isso para um leigo. Da mesma forma que não é fácil explicar para um leigo que a pessoa condenada pelo tribunal do júri pode sair do tribunal do júri pela porta da frente do fórum, juntamente com a vítima, se for uma tentativa de homicídio, e com as demais pessoas. Muito embora juridicamente eu consiga sim justificar perfeitamente esses dois exemplos. Muito bem, voltando ao episódio Moro. Imaginem se toda essa história da Lava Jato fosse um filme. Nós sairíamos do cinema dizendo, pelo menos a maioria de nós, o seguinte: esse roteirista errou na mão. Ele exagerou. Ele criou uma ficção inimaginável na prática, onde já se viu um juiz contra o qual se dirigia suspeitas de parcialidade. Esse juiz prende um único candidato capaz de vencer do candidato vencedor, aqui me referindo a Bolsonaro, e depois em que o candidato que poderia vencer Bolsonaro já está preso, esse juiz que passou todo o tempo dizendo eu sou imparcial, ele aceita a participar do governo do presidente Bolsonaro. Isso é inimaginável, isso é inconcebível até mesmo para a ficção. Este é, portanto, um grande elemento para se assentar a absoluta parcialidade do juiz Moro. Mas há outros elementos. Sérgio Moro conduziu coercitivamente o ex-presidente Lula, sem contar com respaldo legal, sem contar com uma recusa injustificada do investigado, tão somente para criar um fato político. Sérgio Moro levantou o sigilo telefônico da ex-presidente Lula, da ex-presidente Dilma, quando, à época, estava no exercício da presidência, em diálogos com o ex-presidente Lula, e divulgou para a imprensa essas conversas interceptadas. Conduta judicial esta equivocada, ilegal, abusiva, inclusive já censurada.
No caso, Escher contra Brasil, julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos que, coincidentemente, também ocorreu no estado do Paraná. Vocês imaginem, não há paralelo, acredito, na história da humanidade praticamente. Divulgar uma conversa telefônica interceptada entre alguém que está na presidência do país com o ex-presidente. Muito bem. Um outro fato, mais objetivo ainda, que foi objeto de decisão do ano de 2020 da segunda turma do STF. Moro, às vésperas da eleição presidencial de 2018, divulgou a delação de Palocci. Ele já estava com o conteúdo dessa delação há mais de 3 meses, mas promoveu de ofício a sua juntada em um processo. Não a utilizou na sentença condenatória tão somente para criar um fato político. Tanto que na ementa desse julgamento da segunda turma do STF, o equívoco do Moro foi considerado e capitulado como tentativa de interferir nas eleições presidenciais. Entre aspas, só por isso que falamos até aqui, temos motivos de sobra para declarar, como a segunda turma do STF fez acertadamente, a parcialidade do Moro. Os diálogos do Telegram, conseguidos por um trabalho de hacker, eles serviram nesse julgamento seja como elementos de corroboração, seja como argumento retórico. Eu não tenho a menor dúvida que a segunda turma do STF não precisava, como de fato não precisou, desses diálogos interceptados de conversas pelo aplicativo do Telegram para justificar a parcialidade e, por consequência, a suspeição do Sérgio Moro. Por outro lado, penso com muita tranquilidade que, ainda que a prova seja ilícita, devemos recordar que a proibição de prova ilícita em todos os países é uma garantia do cidadão contra o Estado, e não o contrário. Não é o Estado que vai se proteger contra o cidadão, evitando-se a juntada de uma prova ilícita. Pode-se perfeitamente se invocar, se juntar aos autos, provas ilícitas para conseguir, seja um aspecto mais de direito material, absolvição do réu, seja um aspecto mais de direito processual para se assentar a parcialidade e, com isso, anular o julgamento. Eu não quero aqui prosseguir muito na questão dos diálogos, porque daí, inevitavelmente, eu avançaria para alguns aspectos mais pessoais de procuradores e procuradoras da Lava Jato, e com isso eu ingressaria em um plano que não é essencial para essa nossa conversa de hoje. Eu me limito a expressar o meu mais absoluto repúdio e quase a minha pena de procuradores e procuradoras da Lava Jato, que demonstraram, muito para além de uma infantilidade, uma maldade nesses diálogos do Telegram. Deltan Dallagnol, que nas redes sociais se identifica como cristão, em diálogos privados no Telegram, se referia ao ex-presidente Lula como Nine, fazendo referência à quantidade de dedos nas mãos do ex-presidente Lula, criticando, diminuindo uma deficiência que foi alcançada e adquirida trabalhando. Não é só. Membros da Lava Jato atuaram para que o ex-presidente Lula não comparecesse ao velório do seu neto de 7 anos que faleceu enquanto ele estava preso. Para que o ex-presidente Lula não comparecesse no velório do seu irmão, também enquanto ele estava preso, como de fato não compareceu. Houve uma espécie de litígio estratégico da Lava Jato para que a liminar no Supremo fosse concedida quando o velório já havia se iniciado. Esse julgamento da segunda turma do STF tem que servir pelo menos para isso, para que a Procuradoria-Geral da República
ainda que não puna necessariamente esses procuradores, porque a prova é sim ilícita, para que adote o caso como exemplo para formar novos membros com pelo menos mais humanidade. Não há absolutamente nenhum problema em o Ministério Público Federal buscar de todas as formas legais que ele encontrar para assentar a culpa do réu e assim buscar a sua condenação. Mas essa operação desumanizou os integrantes que atuavam na linha de frente da Lava Jato. Um comentário rápido do voto do ministro Nunes Marques. Com todo respeito, um péssimo voto. Um péssimo voto. Quero ter acesso ainda, mas pela leitura do voto pelo ministro Nunes Marques, um péssimo voto. Fazendo inclusive uma aportação injustificada, intolerável à técnica do garantismo penal, como se fosse uma teoria para legitimar atos da acusação. O garantismo penal concebido pelo Ferraioli é todo um instrumental argumentativo que vai se valer de raízes iluministas para proteger o cidadão contra o Estado, e não o contrário. Avançando também rapidamente, o reforço do voto do ministro Edson Fachin, com a menção a diversos precedentes do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, a mim também não convenceu nem um pouco. O ministro Fachin chegou a dizer que o Manual de Conduta Ética da Magistratura, que os princípios da ONU de Bangalore autorizam as conversas entre as partes e o juiz. Mas é claro que autorizam. Não há nenhum problema em despachar pessoalmente com o juiz, seja o Ministério Público, seja a defesa, ainda que sem estabelecer imediatamente um contraditório em relação à outra parte, para despachar alguns memoriais, por exemplo, mas isso não significa uma associação de juiz com defesa ou de juiz com o Ministério Público. O que causa a parcialidade, daí a suspeição, é instruir a parte. É confundir a atuação do juiz com a atuação de uma das partes. Para encerrar, no momento final desse julgamento pela segunda turma do STF, o ministro Gilmar Mendes, que será o relator para o acórdão, em razão de ter sido o ministro revisor que apresentou o primeiro voto divergente, aliás, um voto monumental, o ministro Gilmar Mendes se emocionou ao final do julgamento, ao elogiar o trabalho dos advogados. Eu vi que nas redes sociais muitos se indignaram, se espantaram com essa conduta do ministro Gilmar Mendes. Ora, um ministro do STF se emocionar ao elogiar a atuação de advogados, isso não seria, por via transversa, algo que ele estava agindo contrariamente naquele julgamento? Eu penso que foi uma emoção incontrolável e absolutamente justificável. Eu aproveito a ocasião deste podcast para fazer também os meus elogios aos advogados do ex-presidente Lula, ao Cristiano Zanin e à advogada Valesca. Quem atua na defesa criminal sabe reconhecer o trabalho que eles tiveram nesse julgamento. O êxito nesse processo, ele era muito improvável. Eles lutaram contra um sistema, contra um grande sistema. Um réu, com seus advogados, venceram uma força-tarefa, não apenas composta por diversos membros, mas que tinha atrás de si uma instituição chamada Ministério Público Federal, com um orçamento quase que ilimitado. Eles não venceram apenas o Ministério Público Federal e a força-tarefa. Eles venceram também a imprensa, que talvez seja o poder, com perdão da redundância, o poder mais poderoso no Brasil. Eles venceram a imprensa. E eles venceram também uma estrutura judicial que se organizou juntamente com a imprensa para tão somente acriticamente avalizar e ratificar os atos do ex-juiz Sérgio Moro. Portanto, as minhas homenagens à defesa prestada pelo Cristiano Zanin e pela advogada Valesca. Eu encerro
por aqui. Espero que seja um julgamento que traga, para além de uma justiça nesse caso concreto, uma reorientação de atividades da Justiça Federal como um todo, mas também do Poder Judiciário de um modo geral, em relação pelo menos aos grandes casos. Essa não foi a primeira, não foi a segunda e também não foi a terceira operação anulada neste aspecto específico em relação a um réu. Um abraço para todos vocês e para quem acompanha esse podcast, desejo ótimas reflexões a respeito da justiça criminal no Brasil.